Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Gente, eu vou embora com mais um vídeo da Palavra de Deus. Aquele que nela andar não se desviará. E aquela que tem a sua Bíblia em casa e lê-la, né, pedir, orar então no seu quarto, orar a Deus, pedir discernimento e sabedoria, não vai errar, né? E nós vamos aqui para a leitura da palavra de Deus em Marcos. Vamos iniciar em Marcos. Marcos é curto, tem 16 capítulos. E eu estava vendo aqui, fiz um pequeno apanhado sobre o livro de Marcos. Qual é a mensagem principal do livro de Marcos, né? Aí aqui eu fiz um apanhado na internet e aqui está, que eu vou passar para vocês antes de começar a leitura da palavra de Deus. A mensagem principal do livro de Marcos é a apresentação de Jesus Cristo como Filho de Deus e Messias prometido, que demonstra seu poder e autoridade através de seus milagres e ensinamentos, culminando em seu sacrifício na cruz e ressurreição para a salvação da humanidade. Em resumo, a mensagem central de Marcos é um convite a reconhecer Jesus como o Filho de Deus e Salvador e a segui-lo com fé e entrega, mesmo diante do sofrimento. Então, gente, aqui foi o resumo. Eu não vi muita vida assim de Marcos, eu vi uma parte que fala que ele era amigo de Barnabé, dos apóstolos, né? Mas assim, da vida profissional dele não achei. E entre Marcos, Mateus e Lucas, eles são quase assim, você lê, quase iguais, né? Daí um fala de Cristo, o homem, eu vi uma explicação dessa. O outro fala de Cristo sendo filho de Deus, que é esse aqui, acho que um Marcos, e outro fala do ministério de Cristo, né? Aqui na Terra. É muito interessante. Então, gente, vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, né? Eu estava vendo até esses dias que tem muita gente que fala, né? Os faladores, né? Como vocês sabem, eu faço parte, pela misericórdia de Deus, na Congregação Cristã no Brasil. Tem muita gente que fala que o povo da congregação não tem mania de ler a Bíblia, não lê a Bíblia, tem que ter estudo, não sei o que, piriri, para lá. E esse ano, né, o ministério aí do Braz aí, teve a reunião deles, e eles falaram, né, que é pra gente catar a Bíblia, é pra gente ler a Bíblia em casa, porque a Bíblia não é só pra levar pra igreja, chega na hora do culto, na hora da palavra, você abre ali, lê ali, guarda na bolsa, vai pra casa e deixa lá, só pro próximo culto. Gente, não. A Bíblia nós temos que ler lá todos os dias, né? Você não precisa querer ler o livro inteiro. Mas você dá seu quarto, ora, né? Tira ali uns 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos do seu tempo pra você ler a Bíblia. Porque hoje, às vezes, a gente fica, eu mesmo, às vezes a gente fica tanto tempo na internet, gente, fuçando. E você viu que agora a gente fica só assim, né? Instagram, fica só assim. Até às vezes eu tô assim, fica só passando esses vídeos curtos. Então, assim, a gente tem tempo pra tanta coisa e às vezes a gente não tem tempo de ler a Bíblia. É a palavra de Deus. E nós, como os cristãos, que somos, que queremos ir morar no céu com Deus, como a gente vai querer morar com Deus se nós não tirar um tempo para ler a Bíblia? Não tirar um tempo para orar e pedir para Deus discernimento, né? Sabedoria. E assim, e aí esse povo quer morar no céu? Como assim? O povo quer morar no céu, fala que quer morar no céu, mas não tem tempo para conhecer Deus. É, que nem eu falo mesmo aqui em casa. Para mim, a Bíblia é a boca de Deus falando à humanidade. Se você quer ir morar no céu, você tem que ter um tempo de conhecer a verdade. Então, gente, sem muita falação, vamos aqui para a leitura da palavra de Deus, que é lâmpadas para o nosso caminhar. Eu ia fazer de manhã, mas não deu certo. Vou fazer agora à tarde e vou fazer aqui na cozinha. Só que antes deixa eu acender a luz. Prontinho. Ficou mais claro, né? Porque vai ficando velha, vai envelhecendo, os olhos já não vai funcionando mais. Os olhos já vai ficando difícil. E as letrinhas miudinhas, fica mais difícil. Então, vamos começar aqui a ler com a graça de Jesus Cristo. E Marcos começa. O Santo Evangelho segundo Marcos. Vamos ver aqui. Primeiro de Marcos começa assim. João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Apareceu João Batista no deserto, e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele, no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo e tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E, logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então a gente para pensar, né? Até Jesus Cristo, sendo filho de Deus, foi tentado por Satanás. Imagine a gente, que é um bando de comedor de arroz e feijão. Pior que às vezes tenta e até passar rasteira, né, gente? Vocação dos primeiros apóstolos. E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando muitos no mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. E, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco com os jornaleiros, foram após ele. A cura do endemoniado de Capernaum. Entraram em Capernaum, e logo no sábado, indo eles à sinagoga, ali ensinavam. E maravilharam-se a sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viesses destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e saia dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-se, e a febre a deixou, e serviu-os. E tendo chegado a tarde, quando já estavam pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram no Simeão e os que com eles estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Cura de um leproso. E aproximando-se deles um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo.
E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservara-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. 2. O paralítico de Capernaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Capernaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-se o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia com ele, e eles os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhes: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos eu tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que comes e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestidos velhos. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entornar-se o vinho. Os odres estragam seu vinho novo. Deve ser deitado em odres novo. Jesus é o Senhor dos sábados. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhe: Nunca lesses o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. 3. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada.
E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntando-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomando logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiu-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grande coisas fazia, vinha ter com ele. Ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto a ele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. A eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. 4. A parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais,
onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, quando se achou só, os que estavam junto dele, como com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas ao que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinho, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, uns a 30, outro a 60, outro a 100 por um. A parábola da candeia. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei aos que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E servos é ainda acrescentadas. Porque ao que tem, ser-lhe é dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente. E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. E, quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse
ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? 5. O endemoniado gadareno. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião. E o seu nome porque são muitos. E rogava-lhe muitos os que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver com que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez no barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhes muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isto antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse aos principais da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago.
E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E, entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Então, gente, eu vou parar aqui. No finalzinho, vou parar aqui no final dos 5. A gente começa aqui no 6, no próximo vídeo. Aqui nós estamos vendo os milagres de Jesus que ele operou no tempo que ele andou aqui nessa terra, curando os enfermos, expulsando os demônios, né? E mesmo assim ainda tinha os fariseus, os escribas, que andavam no pé dele, no decalço deles, para o, né, apontar. Para o, mas não conseguiam, porque Jesus, Filho de Deus, até tentaram, mas não conseguiram. Então, gente, esta é a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia com sabedoria. E nós estamos terminando o Novo Testamento. Ai, glória a Deus. Eu não vejo a hora de chegar aqui, ó, em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que é o livro da revelação. Então, gente, né, quando leres a Bíblia, tenha caráter para com Deus. Entre no seu quarto, tranque a porta, ore a Deus, converse diretamente com Ele e leiam a Bíblia. Que aquele que lê e andar no seu ensinamento não cairá, né? Então, essa foi a leitura dos capítulos de hoje. Um beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se assim Papai do Céu permitir. Tchau, pessoal.